E Daniel, levado ainda jovem, ele viu como a Babilônia tentava mudar até os nomes dos cativos. Então, assim, todos eles recebiam um novo nome. Eles saíam de Israel com um nome, né? E chegavam na Babilônia e recebiam outro nome. E geralmente o nome que eles recebiam tinha algo a ver com a cultura pagã, com a cultura idólatra. Então eles iam introduzindo práticas pagãs e idólatras em meio ao povo, né? Apocalipse, capítulo 17, ele faz uma menção muito importante a respeito disso. Versículos 5 ao 6. Consegue colocar para nós? Apocalipse 17, 5 ao 6. Está lá. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, queridos, o que Apocalipse está dizendo aqui? Ela está falando de um espírito, tá? Ele mostra como esse espírito da Babilônia simboliza perseguição, corrupção e resistência à verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Amém, queridos? Então, assim, existe uma verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. E geralmente esse espírito, que aqui a gente está colocando ele como espírito da Babilônia, ele resiste a esta palavra. Ele faz com que os seus cativos, eles resistam à palavra de Deus. Vocês já ouviram aquela passagem, aquele versículo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Sim ou não? E por que então, sabe, ou melhor, deixa eu reformular isso. Você entende, queridos, que o inferno ele investe muito para que você não aprenda a palavra? Já percebeu isso? Não sei se vocês já passaram por aquela experiência de, vou ler a Bíblia da sono, vou ler a Bíblia da preguiça, vou estudar a Bíblia da cansaço. Eu tenho muita disposição para aprender todas as coisas que me interessam, mas quando eu vou para a palavra de Deus, isso, queridos, geralmente ele trava. Por quê? Porque é cansativo, é desgastante, é chato e tem várias outras situações que a gente pode descrever aqui. Já conseguiram visualizar isso? Já experimentaram isso? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque uma das grandes tarefas, ou a principal tarefa desse espírito que nós estamos denominando aqui como espírito da Babilônia, é impedir você de conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você não conhecerá a verdade de Deus sobre você. E se você não conhecer a verdade de Deus sobre você, você não conhece aquilo que Deus falou a teu respeito. Você não conhece as palavras, as promessas, você não conhece aquilo que Deus acha de você. Enfim, você não conhece Deus. Por mais que você ache que conheça Deus, mas para conhecer Deus, eu preciso aprender a palavra de Deus. Senão eu não conheço Deus. Não na sua profundidade, eu conheço num nível raso, queridos. E esse é o grande problema da igreja atual: conhece Deus de uma maneira rasa. A maioria das pessoas hoje, a gente vê que tem uma dificuldade em mergulhar nessa experiência da palavra de Deus. Nós somos muito ativos para fazer a igreja acontecer, a servir nos ministérios, a estar presente nos cultos, mas nós somos muito, muito negligentes quando se diz respeito à palavra de Deus. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Então, queridos, Daniel, ele se destaca. Por que ele se destaca? Por sua fidelidade. Fidelidade a quem? A Deus e à palavra do Senhor. Qual era o segredo de Daniel, queridos? Daniel tinha um segredo. Qual que era o segredo de Daniel? Quem quer saber? Quem quer saber? Opa, deixa eu abrir aqui a garrafa para poder beber água. Daniel orava a palavra. Às vezes a gente acha, cara, que eu preciso de um curso para orar, né? Muitas vezes assim, eu não sei orar. Cara, se você souber a palavra, você sabe orar.
Ou melhor, se você aprender a palavra de Deus e orar a palavra de Deus, você vai ter muita força na tua oração. Muita força. Uma coisa é você falar: Senhor, me abençoa. Amém? Essa já é a vontade de Deus, te abençoar. Agora, quando você conhece a palavra de Deus e começa a declarar a palavra de Deus sobre determinada situação, você muda uma atmosfera, você muda uma realidade, você muda uma cidade. Amém, queridos? Muitas vezes, queridos, nós estamos lutando da maneira errada, e a Bíblia nos fala que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Porque se soubéssemos, nós receberíamos tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Já parou para pensar nisso, queridos? Que muitas vezes você está orando, cara, e a tua oração, cara, não passa do teto. Por quê? Porque provavelmente ela não está de acordo com aquilo que Deus deseja a teu respeito. Mas como que eu sei então, pastor? Vai para a palavra que você vai aprender. Vai para a palavra de Deus, você vai aprender. Deus tem chamado a gente para sair de um nível raso, para sair dessa atmosfera, queridos, do superficial. Chega de superficial com a palavra de Deus. Se nós queremos viver algo diferente com Deus, nós precisamos dar passos diferentes, fazer coisas diferentes com o Senhor. E uma das coisas que nós precisamos fazer é aprender a palavra de Deus. É mergulhar nessa palavra, é entender o que ela diz. Então Daniel tinha um segredo, ele orava a palavra de Deus. Em vez de se render ao sistema babilônico, em vez de aceitar a realidade qual ele estava inserido, queridos, Daniel se fortalecia espiritualmente orando conforme as Escrituras. Ele não aceitava aquela verdade na vida dele, ele não aceitava o cativeiro sobre a vida dele. Muitas vezes, queridos, a gente se coloca numa situação onde nós estamos no meio da Babilônia e a gente fala: minha vida é assim mesmo, que miserável homem que eu sou. Mas, queridos, já foi buscar na palavra de Deus o que Deus tem a teu respeito? O que Deus diz a respeito de você? Minha família não tem jeito mesmo. Mas já foi perguntar para a palavra de Deus o que Deus fala a respeito da tua família? A respeito do teu casamento, a respeito, queridos, do teu trabalho, a respeito dos teus filhos, a respeito do teu marido, da tua esposa. Você já foi perguntar para a palavra? Ou será que a gente aceita? Simplesmente aceita. A vida é assim mesmo, as coisas são desse jeito mesmo. Queridos, talvez você possa estar vivendo um momento difícil, mas não significa que você vai ficar nesse momento difícil se você conhecer a palavra do Senhor. Se você conhecer a palavra e começar a viver esta palavra, começando, proferindo ela sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, orar a palavra é declarar o que Deus já falou, alinhando-se com a sua vontade, especialmente em tempos difíceis. Em tempos difíceis, alguém aqui já ouviu a palavra Jeová Jirê? Sim ou não? Jeová Jirê, o Deus que provê? Já ouviram ou não ouviram, gente? Já ouviram. Aí eu estou em meio a crises. Você já passou a proferir palavras a respeito de Jeová Jirê sobre as tuas finanças? Sobre a tua vida financeira? Já começou a declarar isso sobre a tua casa? Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra fala. Queridos, quando eu me converti, eu demorei praticamente 2 anos para sair do vermelho. Devia. Estava devendo, a minha conta estava estourada, meu salário caía, fazia assim, vrup, vrup, vrup. Eu não via cor de nada, não tinha dinheiro para comprar nada. E cara, às vezes, poxa, minha família precisava de algo e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu falei para Deus uma vez assim, falei: Senhor, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nas ofertas, mas eu não vejo isso que está acontecendo, isso que a palavra diz, que os céus se abririam e eu seria abençoado. Eu não vejo isso acontecendo, mas eu não entendia por quê, eu não entendi o que estava acontecendo. Aí Deus usou uma pessoa para falar comigo e dizer: filho,
Você precisa aprender a cuidar daquilo que eu te dei. Você precisa aprender a administrar aquilo que eu te dei. Porque não adianta você querer orar para Deus abrir as portas dos céus e derramar bênção sem medida, querido, se o bolso está furado, se não tem limite, se não tem controle. Aí Deus me moeu, queridos, me moeu. Eu demorei 4 anos depois que eu me converti para arrumar minha vida financeira. Às vezes a gente entra na igreja e um dia a gente quer que as coisas se resolvam. Eu demorei 4 anos, queridos, para poder respirar, para falar 0 a 0. Não devo, mas também não tenho nada. Ou melhor, eu tinha algo, né? Estava em paz, porque eu estava dormindo. Oh, não deu para ninguém, glória a Deus, aleluia. Aí a partir daquele momento as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu entendi o que Deus me diz. Eu entendi o que Deus fala sobre mim, mas eu fui para a palavra de Deus. Eu fui conhecer a palavra de Deus. Eu fui, me alimentar daquilo ali. Então, queridos, declarar o que Deus já falou a teu respeito, queridos, é alinhar a tua vontade à vontade de Deus. Quando você começa a declarar aquilo que Deus falou sobre você, você é nação santa, você é povo escolhido de Deus, você é um sacerdote real, geração eleita. Cara, aí vem o diabo e fala diferente, você aceita, mas quem falou a respeito de você, essas palavras foi o próprio Senhor. Aí o diabo vem e fala que você é um coitado, que você é um derrotado, que você é isso, que você é aquilo, e a gente acredita, mas a palavra de Deus não diz isso a teu respeito. Pelo contrário, ele fala que você é povo escolhido dele, é povo escolhido do Senhor. Queridos, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, queridos, quando ele ora a palavra, ou melhor, quando ele foi tentado, o que ele fez? Ele respondeu com a palavra. Mas me diz uma coisa, você sabe que palavra, aonde está a palavra que Jesus falou? Porque você sabia que Jesus orou a própria palavra, a Bíblia? O que está escrito lá no Antigo Testamento, o que está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 4 ao 11, você sabia que está escrito lá para trás no Antigo Testamento? Você sabia que não foi algo que Jesus montou naquela hora ali? Ele só estava declarando a palavra. Sabe por que ele estava fazendo isso, queridos? Para me ensinar e para te ensinar, para te preparar para o dia da tentação, para o dia da dificuldade, para o dia do problema. Quando a gente lê Mateus 4, versículo 4 a 11, Jesus porém respondeu, está escrito. Ele diz, queridos, ele começa falando, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Olha o diabo. Jesus veio, está escrito. Aí sabe o que o diabo faz? Pega ele, vem cá então, também está escrito. Sabe o que isso nos ensina? Que o teu inimigo conhece a palavra, e o teu inimigo usa a palavra contra você, e fala da palavra abertamente para você, e você muitas vezes fica em dúvida, será que está na Bíblia? Ele conhece. Aí ele continua, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Salmos, ele está declarando salmos, o diabo está declarando salmos, gente. Aí ele continua, e eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito. Opa, espera aí que vocês... Ele está falando aí, capeta, você está falando com alguém que conhece a palavra. Você vem com a palavra, eu volto com a palavra, e daí, vamos ver quem pode mais? Aí ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí ele não conseguiu na palavra, ele tentou no suborno. Na palavra não vai dar, deixa eu tentar aqui, tipo, sensibilizá-lo. Olha, eu te dou tudo que você quiser, é só você me adorar.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Ele responde de volta com a palavra: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Glória a Deus. Queridos, toda vez que você se posiciona contra o teu inimigo com a palavra de Deus, eis que o diabo te deixa e os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Mateus 4, versículo 4, 11, Jesus está citando Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16, Deuteronômio 6:13. Ele usa o livro de Deuteronômio para derrotar Satanás quando ele é tentado. Então, amados, ele conhecia a palavra e a usou como uma arma. Se o próprio Filho de Deus orava e declarava as Escrituras, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Quanto mais eu e você precisamos, queridos, conhecer essa palavra, para declarar essa palavra. Quando ele está se levantando, quando ele está tentando arquitetar contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos, seus sonhos, queridos, você tem a palavra. Aí a gente tem Daniel. Enquanto Daniel estava no cativeiro, o profeta Jeremias, ele enviava cartas da parte de Deus. Queridos, Ezequiel estava no cativeiro, profeta do Senhor que estava no cativeiro. Jeremias, profeta do Senhor, que viveu no mesmo tempo que Ezequiel, só que um estava em Jerusalém e outro estava no cativeiro. O que Deus fez? Deus fez Jeremias mandar cartas ao povo. Jeremias enviava cartas da parte de Deus ao povo. E lá em Jeremias 29 e Jeremias 51 nós vemos duas lições importantes. Primeira, Jeremias 29, depois você lê em casa, você vai ver que Deus vai falar algo. Quem somos? Quem somos em Deus? Eu quero descobrir quem sou em Deus. Leia Jeremias 29. E o outro ponto é o juízo sobre a Babilônia, é o que Deus fala sobre teu inimigo. Está lá em Jeremias capítulo 51, depois você lê em casa também, Jeremias 29, Jeremias 51, você vai pegar e vai ler, você vai, opa, olha, isso aqui é a meu respeito, opa, esse aqui é a respeito do meu inimigo. Jeremias 29, 4 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Opa, vamos lá, gente, olha o que a palavra está dizendo, gente. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Por quê? Porque isso é importante. Quando eu pego Jeremias 29:4, ele está dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. É Deus mandando uma mensagem para o povo. O Deus de Israel, a todos os exilados. Ele está falando àquele povo que estava exilado, que eu deportei de Jerusalém. Opa, Deus deportou. Deus levou esse povo ao cativeiro. É o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus deixa claro que foi ele quem permitiu o cativeiro, com um propósito. Pastor, você está querendo dizer que Deus permitiu que isso acontecesse? É o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que sim. Não acredito, que Deus malvado. Como que Deus permite o cativeiro para o povo dele? Se você for ler os capítulos anteriores, você vai entender por quê. Você vai entender que Deus deu direção para o povo, que Deus falou para eles derrubarem altares, para eles se voltarem a Deus, para guardarem o coração deles, para não se corromperem, não desonrarem o Senhor, não inverterem prioridades, não desobedecerem. E o povo simplesmente, nem aí para Deus. Sabe o que Deus fez, queridos? Deus permitiu que o inimigo que se levantasse fosse sobre o povo dele. Ué, mas Deus não me protege? Queridos, desde que você esteja alinhado com Deus, sim. Deus é fiel. A pergunta é: você é fiel? Porque Deus faz a parte dele. Aqui a Bíblia está falando que Deus permitiu que isso acontecesse. Deus poderia ter dado uma ordem e nada aconteceria, sim, mas o povo já tinha deixado a Deus há muito tempo. Deus só permitiu que as coisas acontecessem. Por quê, queridos?
para que o povo pudesse voltar para Deus. Muitas vezes, queridos, nós vamos enfrentar sim os cativeiros, não porque Deus é mau, porque nós damos as costas para Deus, nós viramos as costas para Deus, nós ignoramos a mensagem de Deus, nós ignoramos a palavra de Deus, nós ignoramos aquilo que Deus está me direcionando, o lugar que Ele está mandando eu ir. E a gente passa por lutas, por batalhas, que muitas vezes a gente fala, eu não acredito que eu estou passando por tudo isso. Mas queridos, já parou para prestar atenção que talvez Deus queira te chamar a atenção a respeito de algo? Já parou para prestar atenção que talvez Deus esteja falando, filho, olha para mim? Às vezes você está tão, tão atrelado com as tuas coisas, que você acaba ensurdecendo para a voz de Deus. E acaba cegando para a palavra de Deus. Então você não ouve e não vê. Aí Deus tem que permitir que coisas aconteçam, para quê? Para que você possa de novo olhar para Deus. Aí é onde você fala, Deus me ajuda. Aí Deus prontamente vai e estende a mão e te ajuda. Jeremias 29, versículo 11 ao 13, traz consolo e direção. É importante a gente entender, porque no momento, queridos, que você estiver triste, se sentindo perdido, derrotado, estiver cabisbaixo, sem rumo, sem sentido, que você olha para a tua vida e fala, agora o que eu vou fazer da minha vida? O que eu faço daqui para frente? Não sei nem para onde ir, não sei nem o que fazer. Vai ler esse versículo e começa a declarar ele sobre a sua vida. Jeremias 29, versículo 11 ao 13 diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus para você. Porque Ele tem os pensamentos de paz. Ele tem os pensamentos, queridos, que te direcionam. Se você entender isso e começar a declarar isso, Senhor, é o Senhor que tem os pensamentos a meu respeito, é o Senhor que me conhece. Quando você pega esse versículo e fala, Senhor, Tu tens os pensamentos a meu respeito, os Teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que Tu desejais. Então, Senhor, dessa maneira eu te invoco, eu oro ao Senhor, e o Senhor que está no céu ouvirás, porque a Tua palavra diz assim. E eu vou te buscar, Senhor, e eu vou te buscar de todo o meu coração, porque a Tua palavra diz que quando eu te buscar com toda a minha força, toda a minha vontade, com toda a minha alma, eu te acharei, eu te encontrarei nesse dia. É assim que você vai orar daqui para frente. É dessa maneira que você vai orar a partir de agora, queridos. É desse jeito que você vai se posicionar, porque nós estamos falando de permanecer em Cristo desde o começo do ano. Para permanecer em Cristo, você tem que saber como lutar, irmão. Você tem que saber como se posicionar diante do Senhor, e diante das suas batalhas, e diante das dificuldades, quando o teu inimigo se levantar contra você, contra a tua casa, contra a tua família. Você não vai baixar a guarda, não, você vai declarar essa palavra sobre você. Ao orar essas palavras, nós estamos declarando a verdade de Deus sobre, queridos, nós estamos enfrentando desânimo, nós estamos enfrentando opressão. Muitas vezes nós nos colocamos em quadros, queridos, que nós estamos depressivos, que nós estamos, desanimados, mal. E comece a orar essa palavra. Começa a declarar essa palavra sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus projetos. Quando oramos a palavra, nós assumimos nossa identidade em Cristo, queridos. Nós resistimos às pressões espirituais que o mundo traz. Você está resistindo toda a opressão, toda a investida do inferno contra a tua vida, contra a tua casa. Aí em Jeremias 51, Deus revela o fim da Babilônia. Então, querido, se você sabe a palavra de Deus a teu respeito, e você só souber qual que é o fim do teu inimigo, queridos, você vai saber como lutar.
Porque Jeremias 51, então ele fala como que vai terminar. Daniel sabia disso e orava não só pela libertação, mas também declarando o juízo de Deus. Ele sabia que aquilo não era para sempre, porque ele conhecia a palavra e ele sabia que tinha um tempo para começar, mas tinha um tempo para terminar. Ele conhecia, queridos, e ele declarava a ponto de chegar para Deus: Senhor, eu sei que está perto do fim. Eu sei que está perto do fim. Então, queridos, toda a batalha que você encara, toda a dificuldade que você enfrenta, queridos, não é para a vida toda, irmão. Não pode ser. Porque essa não é a vontade de Deus. Irmãos, alguém aqui já esteve no deserto? Já passou pelo deserto? Alguém aqui está no deserto? Posso falar uma coisa para você? Deserto não é lugar de moradia, então não levante tua casa no deserto, porque deserto é lugar de passagem, irmão. Deus fala que tem uma terra prometida. Então não crie raízes no deserto, porque é só para você passar. É só para você passar por ali, para você aprender, para você crescer, para você desenvolver e caminhar em direção àquilo que Deus falou a teu respeito. Há uma terra prometida. Há um lugar, queridos, preparado por Deus para você. Jeremias 51, versículos 60 ao 61. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraias: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras. Ele estava declarando: ei, vai lá e fala para aqueles caras que essa é a palavra de Deus. Então quando o inferno se levanta contra você e você conhece a palavra de Deus, você fala: ei, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Você sabe o que a palavra pede de você. Você sabe o que a palavra está dizendo a respeito de você. E você vai nessa direção. Queridos, uma das declarações das sentenças é: os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, desfaleceu-lhes a força. Deus está falando assim: ei, eles vão enfraquecer. O teu inimigo vai enfraquecer, queridos, diante da tua perseverança, diante da tua resistência, diante da tua oração, diante, queridos, da tua fidelidade, da tua lealdade para com o teu Deus. O teu inimigo, ele vai enfraquecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus está falando isso. Aí ele diz lá no versículo 36: secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Sabe o que isso significa, queridos? Que aquilo que o teu inimigo usa para se alimentar, queridos, Deus está cessando. Então se ele usa algo em você para se alimentar, para prover as necessidades dele, queridos, isso está cessando agora. Deus está interrompendo isso agora, queridos. Então se há algo em você que está alimentando, queridos, o inimigo, que está alimentando demônios, que está alimentando o inferno contra você, queridos, Deus está falando que esse manancial está secando agora. Agora eu tenho que tomar posse disso. Eu tenho que falar: opa, Deus está falando sobre mim. Deus está falando de mim isso. Eu vou parar de ficar dando comida para esses caras. Vou parar de ficar alimentando o meu inimigo. Ele está se fortalecendo para lutar contra mim. Então eu vou interromper esse lugar. Não vai mais. Não vai mais, porque eu estou debaixo de uma palavra. Aí, versículo 55 diz assim: o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Ei, queridos, o teu inimigo está debaixo dos pés do Senhor. Ele não tem força contra o teu Deus. Aí quando a Bíblia fala que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, queridos, ele está falando que o teu inimigo destrói a Babilônia e faz perecer ele faz perecer nela a sua grande voz. Mas a pergunta é, queridos, ele está em você? Ele está em você? Pastor, eu não sei. Então vai para a palavra. Começa com a palavra. Comece a aprender de Jesus. Comece a orar essa palavra.
Essas declarações não eram apenas informação, e queridos, a Bíblia não é apenas informação, são orações proféticas, são armas espirituais contra as forças malignas que queriam manter o povo preso. E a Bíblia está repleta, queridos, de ferramentas, de estratégias, de chaves, de armas que você pode usar para lutar, que você pode usar, queridos, para enfrentar toda oposição, toda opressão, toda retaliação, seja o que for, queridos. Tem como vencer, tem como lutar, tem como passar. Amados, como eu disse, não são apenas informações, são orações proféticas contra tudo aquilo que quer manter o povo de Deus preso. A carta, ela foi lida, queridos, ela foi amarrada em uma pedra e lançada no rio Eufrates, de uma forma profética. Aqui a gente vê um ato profético. Então eles amarraram, essa carta numa pedrinha e jogaram no rio Eufrates, simbolizando o quê? O fim da Babilônia. Era um ato profético, queridos. No Novo Testamento, os servos de Deus também oravam e declaravam a palavra com autoridade. Eles oravam e declaravam a palavra com autoridade, irmãos. A cruz de Cristo derrotou todas as forças espirituais. Por isso, hoje nós temos o direito e o dever de declarar a vitória de Deus sobre qualquer estrutura espiritual que tente nos prender. Então, irmão, você não precisa mais ficar no cativeiro. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço pela tua liberdade. Cristo já derramou o sangue dele. Ele já morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou e hoje ele vive. Amém, queridos? Então não há mais por que ficar lá. Não tem por que mais a gente se prender neste lugar, sendo que Deus fala que tem uma vida, e é uma vida abundante. Então, queridos, a Bíblia diz assim que os sonhos deles são maiores, os caminhos deles são melhores. Já pensou orar sobre isso? Senhor meu Deus, a tua palavra me diz que os teus sonhos são maiores, que os teus caminhos são melhores. Então deixa eu viver os teus sonhos, deixa eu andar pelos teus caminhos. E comece a orar e declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A tua palavra também diz, Senhor, que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão de outro, mas eu não cairei. Você está orando a palavra, você está declarando a palavra, e você vai mais longe. E mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus é comigo. Você está declarando a palavra, irmão. Você está repetindo, e você está, proferindo palavras de ordem a teu respeito, declarando essas palavras sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus é fiel para fazer, queridos. Deus é fiel para fazer. Quando a gente fala Deus é bom, queridos. Quem acredita aqui que Deus é bom? Deus é muito mais do que bom, né, Paulo? Deus é muito bom, queridos. Deus é excelente, Deus é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Em vez de a gente murmurar, que tal a gente glorificar? Que tal a gente adorar? Em vez de a gente ficar reclamando porque o dia está ruim, que tal você falar, Pai, obrigado pelo dia ruim, porque o dia ruim me fez eu prostrar meu joelho e adorar o Senhor. Porque o dia ruim me fez eu vir aqui por um louvor, adorar, ouvir o Senhor. Aí eu vou orar a palavra de volta que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu amo a Deus. Então todas as coisas cooperam para o meu bem. O que eu tiver que viver, queridos, vai acontecer, porque Deus está me levando para mais perto do propósito dele. Que Deus está me colocando mais perto do lugar aonde Ele tem para mim. E é isso que eu preciso entender. Deus está me direcionando para um lugar melhor. Deus está me levando para um lugar melhor. Então, queridos, hoje nós temos o direito, nós temos o dever de declarar a vitória de Deus sobre qualquer estrutura espiritual que tente nos prender. Qualquer estrutura, seja o que for, queridos, que você esteja enfrentando, seja qual for a batalha que você esteja enfrentando.
Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, o pastor falou assim num culto: se você quiser, Deus muda a tua história. E ele falou: se você quiser, Jesus muda a tua história. E eu falei: eu quero. Mas eu falei com tanta convicção naquilo ali, queridos, que de uma maneira que eu nunca tinha tido, eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha experimentado. Mas eu falei assim: para mim acabou, a minha vida vai ser diferente, e eu vou lutar para que ela seja diferente. Eu não vou depender de circunstâncias e situações, eu vou depender daquilo que Deus está falando para mim. Foi fácil? Não. É fácil? Não. Tem luta? Sim. Tem hora que você tem vontade de sair correndo, feito louco? Sim. Mas, queridos, Deus é mais. Deus é mais, Deus cuida da gente, Deus provê, cara. Deus vem e Ele te, sabe, Ele te sustenta. No momento que eu estava mais triste, chorando e tal, e desesperado, ó Deus, ó céus, ó vida, e cara, anos caminhando com o Senhor, conhecendo a palavra de Deus, já tinha orado a palavra de Deus várias vezes, mas nesse momento, queridos, apanhei tão forte que fiquei caído, e quando eu estava caído, eu fiquei chorando, e eu chorava: ó Deus, sabe o que Deus falou para mim? Tá chorando por quê? Assim. Eu achei que ele ia passar a mão na minha cabeça, né? Falar: ó filhinho, não chora. Não, mas ele não fez comigo. Talvez faça com algumas pessoas, mas comigo ele não fez. Comigo ele falou: tá chorando por quê? Levanta. Até comentei com a Simone hoje isso, né? Josué e Moisés. Moisés chega para Deus e fala: Deus, os egípcios estão vindo, vão pegar nós, e agora? O mar está na nossa frente. Aí Deus fala para Moisés: você está falando o que comigo? Eu já te mostrei o que você tem que fazer, você já tem autoridade, o cajado está na tua mão, bata o cajado na água e ande. Aí, tá, puf, o mar se abre e eles passam. Aí Josué caminhou uma vida toda do lado de Moisés, braço direito, firmão, estava tudo bem enquanto Moisés estava ali. Aí Moisés morre, aí ele fica: e agora? Vixe, nossa. Chega para Josué e fala assim: ô Josué, para de choramingar, pede para esse povo se santificar e atravessa o Jordão. Ponto. Assim, gente, desse jeito. Meu Deus. Essa hora que a gente fala meu Deus, né? É porque é meu também, é teu também, amém, queridos? É nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus que está falando para você: levanta e anda, irmão. Levanta e anda. Está na hora de você se posicionar e lutar. Está na hora de você guerrear, porque enquanto você está choramingando, o exército do inferno está avançando contra a tua casa, está avançando contra a tua família, está avançando contra a tua cidade, está avançando contra os teus amigos, contra todos aqueles que você ama. Ele está vindo sobre você e você está lá, ó, chorando. Está na hora de levantar. Está na hora de se revestir de armaduras de Deus, porque Ele já deixou as armaduras para nós, e Ele deixou a principal arma, que é a palavra de Deus, e Ele fala: agora, declare a palavra, porque você não está inventando nada, querido, você está falando o que Deus falou a teu respeito, você não está inventando nada, você está dizendo o que a palavra de Deus diz a teu respeito, queridos. Daniel, amado, sobreviveu ao cativeiro, porque viveu uma vida de oração, baseado no que? Na palavra. Irmão, se tem duas coisas que você tem que fazer, é ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. No domingo? Não, queridos, de segunda a segunda, todos os dias. Todos os dias. Às vezes você está lá, pensando: o que vai ser do mundo. Queridos, pare de pensar o que vai ser do mundo e comece a proferir coisas a respeito do mundo. Coisas que estão na palavra de Deus. Comece a declarar isso, comece a falar isso. Então ele
ele sabia que a Babilônia queria destruir a sua fé e a sua identidade. E eu quero dizer isso para você: o inferno, queridos, ele quer destruir a tua identidade em Deus, ele quer destruir a tua fé, ele quer destruir os sonhos de Deus para a sua vida, ele quer destruir os sonhos de Deus para a sua família. Mas pela oração, queridos, e por conhecer a palavra de Deus, ele permaneceu firme. O que fez ele permanecer? Conhecer a palavra de Deus. O que faz você permanecer? Conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós estamos falando, a gente precisa sair do nível raso, irmãos. A gente precisa sair do nível raso, a gente tem que dar mergulhos mais profundos. Mergulhos mais fundos, cara, a gente tem que, sabe, quando você mergulha e, cara, não tem aonde você se apoiar, é só Deus. É nesse lugar que você tem que começar a dar abraçada. É nesse lugar que você tem que estar. Então, se você não lê a Bíblia, comece, queridos. Se você não ora, comece. Se você não tem o hábito de fazer isso, faça disso um hábito na tua vida. Substitua o teu tempo na internet, substitua o teu tempo ali no TikTok, no Instagram. Cara, coloca um pouquinho de tempo ali para você poder dedicar à oração e à leitura da palavra. Porque nos dias difíceis, queridos, não são mensagens do TikTok que vão te ajudar, irmão. Não são mensagens do Instagram, do Reels do Instagram, do Story do Instagram. Não são essas mensagens que vão te ajudar. Nos dias difíceis, o que vai fazer você ficar de pé é conhecer a palavra de Deus. O que vai te sustentar é conhecer a palavra de Deus. Então, aprendemos com ele e com Jesus que orar a palavra é essencial. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você quer achar Jesus, busque-o de todo o teu coração. Dedica tempo a isso, queridos, invista tempo a isso. Faça isso, queridos, uma prioridade na sua vida. Quer encontrar Jesus? Quer ter um relacionamento com Jesus? Queridos, saia desse relacionamento superficial. Saia desse relacionamento nível raso. Vá para um nível de mais intensidade, mais profundidade. Você precisa ir mais fundo para poder ter essas respostas da parte de Deus para a sua vida. Orar a palavra é buscar a Deus com sinceridade. Então, quando ele fala, buscardes de todo o vosso coração, é quando eu estou sendo sincero com Deus. Quando eu estou abrindo meu coração e falando para Deus: Senhor, eu estou desse jeito. Eu não tenho máscaras nessa hora, me despi de tudo. Estou totalmente aberto para o Senhor. E é isso que nós temos que fazer hoje. Estar totalmente aberto para o Senhor. Errou? Pede perdão para Deus e vai. Está afastado de Deus? Se reconcilia com Ele, queridos. Hoje é o dia. Hoje é o dia. O louvor pode vir para cá. Hoje é o dia de se reconciliar, hoje é o dia de restaurar, hoje é o dia, queridos, de viver a vontade do Senhor sobre a sua vida. Amados, declarando quem Ele é e o que Ele disse. Declare quem Ele é e o que Ele disse. Por que Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso praticamente resume, queridos, boa parte daquilo que Deus está falando a meu e a teu respeito. Pai nosso que estás nos céus, eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço, queridos, o lugar do Senhor. Quando eu falo para Deus, seja feita a tua vontade, eu estou me submetendo àquilo que Deus está falando a meu respeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Então, queridos, o que eu estou falando? Eu estou reconhecendo a soberania de Deus, estou reconhecendo a santidade de Deus, estou declarando a vontade de Deus, estou falando: Senhor, me supre naquilo que eu preciso hoje. Eu estou falando para Deus assim: é o Senhor quem sabe o que eu preciso hoje. E claro, queridos, eu não posso ficar só na oração do Pai Nosso, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ir fundo na palavra de Deus e começar a declarar essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre aquilo que eu vivo, sobre os sonhos que eu tenho. Sabe, não é errado ter sonhos, queridos.
Não é errado ter projetos, ter vontades, ter desejos. O errado é quando a gente não pergunta se aquele é o desejo de Deus, se aquela é a vontade de Deus. O errado é quando eu quero impor a minha vontade, o meu desejo para Deus, ou eu quero justificar algo que eu não estou fazendo com a própria palavra. Eu não posso usar a palavra como um pretexto para algo que eu não estou fazendo em relação à vontade do Senhor. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que me submeter, eu tenho que me arrepender. Queridos, a palavra é arrependa-se. E arrependimento é justamente reconhecer que eu errei e preciso mudar. Eu errei e preciso consertar. Eu errei e preciso ir em direção ao Senhor. Isso é arrependimento, queridos. É quando eu realmente não quero mais viver aquilo que me distanciava do Senhor. E eu não sei como fazer, mas então agora eu sei, porque agora eu vou aprender da palavra de Deus para poder orar a palavra de Deus sobre a minha vida, para poder orar a palavra de Deus sobre a minha casa, para poder declarar essa palavra. É assim que nós vencemos, é assim que mantemos a nossa identidade, é assim que nós prevalecemos, mesmo em meio ao cativeiro. Queridos, talvez o cenário, o lugar onde você está inserido não mude, mas Deus muda você diante desse cenário. Deus muda você, mesmo dentro do cativeiro. Muitas vezes a gente acha que mudar de país resolveria o problema, ou mudar de ambiente. Cara, tem coisas que é necessário, mas nem sempre a resposta é essa. Por isso que eu tenho que orar e buscar em Deus. Eu moro no mesmo lugar onde eu me drogava há mais de 13 anos atrás. Conheço as mesmas pessoas, estão lá. Se eu for na biqueira, os caras estão lá. Se eu for no bar, os caras estão lá. A diferença é, eu não fui mais na biqueira e não fui mais no bar. Essa é a diferença. Então, queridos, quem tem que mudar nessa história? Eu tenho que mudar. Eu tenho que passar a olhar de uma forma diferente. Eu tenho que proferir palavras diferentes. Eu tenho que olhar para a palavra de uma forma diferente e passar a viver aquilo que eu estou aprendendo. Então, queridos, o que eu quero deixar para você essa noite? Você tem uma grande arma de guerra nas suas mãos. Uma grande arma, uma das maiores armas que Deus deixou para nós, que é orar a palavra de Deus. Se você se especializar nisso, querido, você vira um ninja. Quem quer ser um ninja do Senhor aqui? Então, cara, vai aprender a Bíblia. Vai aprender a Bíblia que você vai dar uns golpes bem louco. Dar uns mortal lá, uns Hoyugi e tal. E bem feliz da vida. Mas você tem que conhecer a palavra. Sabe por quê, queridos, que você tem que conhecer a palavra? Porque o diabo conhece a palavra e ele usa ela contra você. Ele dá aula de Bíblia para nós. Para nós eu não diria, mas para quem não conhece a palavra, ele dá aula. E muitas vezes, queridos, o diabo está colocando lobo revestido de cordeirinho na tua frente para pregar a palavra para você, e você fala, nossa, olha só, porque você não conhece a palavra, e você se deixa levar, você deixa influenciar. Então, irmão, você tem que conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que haveriam dias aonde falsos profetas viriam, aonde viriam o enganador, o mentiroso, o manipulador. Mas se eu conheço a palavra, eu não me deixo levar, queridos. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Eu sei o que a palavra está dizendo. Então, queridos, eu sei, eu conheço a palavra. E isso é o que me sustenta. Isso é o que me faz eu permanecer. E quando Deus vir puxar a tua orelha, quando Deus vir te dar uma chacoalhada, quando Deus vir te dar uns tapão ali, querido, você não vai ficar magoado com Deus. Porque você sabe que Deus está fazendo isso para o teu bem. Que Deus está trabalhando, desenvolvendo, te capacitando, te elevando a níveis de experiências, queridos, que você nunca viveu com Ele, mas Ele está te colocando nesse lugar. Eu quero orar com você, queridos. Queria que você se colocasse de pé, se for possível.
Luyadrabashure cantoriandranarabashe. Derebatsu yadrabashe cantoriandranan. Do yadrabashe rabassuri andranai. Rebabarabassuri arabashe de adrabassuri cantori andrabash. Santo, 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 santo. Ore cantori adrabassuri de arabashe adrabashe. Querido Deus, em nome de Jesus. Oh, yadrababarabashe rabassuri andranai. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai, com um coração cheio de gratidão, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas. Tu és fiel, Senhor, em tudo aquilo que diz. Tu não falhas, Pai, em cumprir a Tua palavra. Ó, querido Deus, em nome de Jesus, como nós lemos aqui agora, Pai, em Jeremias 29, Tu declaras, Senhor, que tem planos de paz sobre nós, planos de um futuro cheio de esperança. Nós declaramos a nossa confiança, Senhor, em Ti. Nós declaramos, Pai, a nossa esperança em Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, com a certeza, Pai, de que nenhum mal poderá, Pai, frustrar os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus desígnios, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Amado Deus, em nome de Jesus, nós também declaramos a Tua palavra, como o Senhor prometeu em Deuteronômio 31:8, que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, mesmo em meio às dificuldades, Senhor. Eu sei que a Tua presença, Senhor, nos sustenta, e que nós podemos caminhar sem medo, pois Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Ó, querido Deus, a Tua palavra também nos diz, Pai, que em momentos de fraqueza, Senhor, nós poderíamos declarar as Tuas palavras que estão lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que nos assegura que aqueles que esperam no Senhor renovam, Pai, renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem, Senhor. Renova as nossas forças, aumenta a nossa fé, para que nós jamais desistamos diante dos desafios, Senhor. Ó Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós também declaramos a Tua palavra, a Tua promessa, Pai, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde o Senhor afirma que suprirás todas as nossas necessidades, segundo as riquezas da Tua glória, Senhor, em Cristo Jesus. Sei que não faltará sustento, sei que não faltará provisão, pois Tu és Deus que cuida, que o Senhor, Pai, cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, como diz lá em Salmos 27, Senhor. Em Ti eu encontro paz, em Ti eu encontro segurança, sabendo que nenhuma escuridão pode prevalecer quando a Tua presença ilumina o meu caminho, Senhor. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, conforme Romanos 8:28, Senhor, aonde nós podemos, diante de qualquer adversidade, declarar a Tua palavra, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e que foram chamados segundo o Teu propósito. Que eu nunca perca, Pai, de vista a Tua palavra, que eu nunca perca a esperança na Tua palavra, Senhor. Mesmo em momentos difíceis, Tu estás operando algo maior, Tu estás cuidando e nos direcionando para um lugar melhor, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós declaramos a Tua palavra, em Ti nós confiamos, Senhor, em Ti nós confiamos, e por isso declaramos a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro essas palavras sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro essas palavras, Pai, sobre essa igreja. A Tua palavra diz que a igreja, Pai, avança e o inferno retrocede, Deus. E no nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos essas palavras, nós declaramos a Tua vontade, nós declaramos, Pai,
os teus desejos, os teus desígnios sobre essa casa, sobre essas famílias. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos supre. Toda honra e glória seja dada ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Se você quer dar uma salva de palmas ao Senhor.